Às vezes não, né? A gente luta muito pela sobrevivência, a gente vê muitas pessoas pretas lutando pela sobrevivência e às vezes não nos é permitido nem sonhar. Então eu acho que é um compromisso, uma responsabilidade da gente honrar sim a memória dessas pessoas, honrar a existência dessas pessoas, mas não romantizar a ponto de a gente dizer que a gente está sendo o sonho dessas pessoas, né? E aí eu me permito aqui e tenho a oportunidade de saber, conhecer qual é o sonho de Helena, porque é uma jovem há mais tempo, que eu conheço a trajetória dela e eu sei qual é o sonho dela e ao que ela se dedicou. E aí, falando ainda da geração dela, de pessoas que vão passar por aqui ou já passaram, de Sueli Carneiro, da própria Conceição Evaristo. Então, são mulheres que nós estamos muito próximas e que a gente tem a oportunidade de saber quais são os sonhos delas. E aí sim, a gente dizer que a gente está fazendo coisas, fazendo produções e criando possibilidades, produzindo memória, que eu acho que veio um pouco de encontro com esse conceito da escrevivência ampliada para outros segmentos, que é de tudo que a gente está fazendo, de tudo que eu venho fazendo, produzir a memória disso. De fazer, ontem eu tive uma última apresentação no espetáculo que chama Anunciação, que eu me debrucei, que eu e meu grupo, né, nós nos debruçamos, 7 mulheres pretas, no universo urbano das festas de reinado. Fomos a Jatobá, fomos a Ibirité, tínhamos lido Leda Maria Martins, mas quando a gente chega numa celebração, numa festa, Nossa Senhora do Rosário, e a gente entende toda aquela polifonia, a gente entende o que ela fala de tempo espiralar. E hoje em dia eu falo, todo mundo que leu o tempo espiralar, sobre o tempo espiralar, vá na festa do Jatobá, para entender na prática, para vivenciar na prática o que Leda está querendo dizer. Então, essas mulheres, essas 7 mulheres, rememorando essa influência bantu aqui, a gente está trazendo de Minas para São Paulo e falando das nossas existências, que a gente começa a falar da morte e fala da nossa própria existência como mulher preta nessa contemporaneidade, com tudo que nos atravessa, tudo que nos recria, pensando toda nossa condição de vida, de cotidiano, de mulheres que têm múltiplas funções na vida, né? Porque eu falei aqui para vocês, só das coisas que eu faço, atriz, produtora, sindicalista, são muitos atravessamentos, então o que me constitui. E produzir, e mais importante, produzir a memória sobre isso. Eu consigo enxergar a escrevivência nesse sentido, da produção de memória, para que daqui a um futuro mais distante, as pessoas que vão vir depois da gente consigam entender qual era o nosso sonho, porque tem isso registrado. Eu não estou aqui criticando quem reconsidera ou quem, esqueci a palavra agora, mas quem se permite recriar um imaginário poético do sonho das suas ancestrais, mas eu vejo esse compromisso de daqui para frente a gente criar uma memória e ter acesso à informação de qual é o sonho de Helena, que daqui para frente ela existe uma mulher chamada Helena Teodoro que fez isso, e temos tudo isso registrado. Então eu tenho contribuído, eu me atrevo a dizer que eu tenho contribuído para a produção de escrevivência nesse sentido, de criar memória negra na cidade de São Paulo, no Brasil. Basicamente as famílias negras.
olhava com um certo desdém as modificações que as editoras faziam para a sua linguagem, o seu texto, e as pessoas diziam, mas ela tem um olhar arrogante, um olhar de superioridade, e ela dizia, eles têm um olhar de pena de condescendência, como se não fôssemos todos pessoas. É uma coisa muito incrível, e ela dizia, eu vejo as pessoas com muita raiva quando não tem emprego, quando uma coisa ruim acontece. Eu escrevo, eu faço literatura, porque para mim escrever é bom. E uma pessoa que escreve e que dá para a gente memória, dá para a gente histórias, dá para a gente cura de alma, nos dá todo um sentido muito grande de dizer, inclusive, aqui que eu estava pensando, como é que eu vou falar de Lia? É porque Lia cuida do amor e do destino. Sendo que para nós não existe um destino definido, nós lidamos com isso. São muitos caminhos. Cada momento difícil que passa é a perspectiva de novos momentos que podem aparecer. E eu queria, inclusive, agradecer a uma pessoa que está aqui nessa plateia, bem escondidinha lá atrás, que tem me dado, assim, caminhos muito interessantes. Eu tenho pensado muito com toda a história do senhor meu marido, Fernando Jorge de Freitas Souza, que teve uma infância e uma juventude muito complicada, de fazer a escrevivência das histórias dele. Porque, na realidade, esse sentido da escrevivência é a gente entender a riqueza da diversidade e para que a gente possa ter um momento realmente de um mundo melhor e mais bonito, é preciso que a gente tenha consciência de que nem todas as pessoas conseguem comer 3 vezes ao dia, ou tem um teto para se abrigar, ou tem condição de frequentar uma universidade, ou de dizer não quando quer dizer sim, ou dizer sim quando quer dizer não. Então eu passo para a nossa querida Lia Vieira, que fala de amor, de caminhos, de destinos e de acrimonamentos. Gente, como é que eu vou ficar, né? Tem que falar depois dessas 3, né? Porque isso aqui foi um 30, mas eu quero começar agradecendo, tá? Não poderia deixar, a doutora Helena Troncoso. Vocês não têm noção de como essa mulher é conhecida nesse Brasil. Como a escrita dessa mulher, a fala dessa mulher, chegou ao exterior. E é sobre isso, né, que a Rita falou, como envolver as pessoas, né? Porque até então a nossa escrita, a nossa fala era silenciada e nós mesmas estamos cumprindo o papel de desvelar esses momentos, não é? Então eu quero, já começando, agradecer a cada um de vocês que estão aqui, porque vira troca, vira família, vira crescimento. E eu não me preocupo com a quantidade, eu me preocupo com a qualidade. Eu quero sim que cada uma
aqueles que estão agora aprendendo, escrevendo cartão de Natal e passando ali uma mensagem, eles estão escrevendo, não é? E daí essas pessoas todas, elas vão ver que no dia, como a Rita falou, eles têm um material que nem eles mesmos se dão conta, né? Aí aparece assim, de mim. Eu comecei a escrever quando eu estava sempre estudei escola pública, na escola pública, e que tinha biblioteca. Gente, que coisa que faz falta, né? Um modelo de ensino que se chama o CIEP, né? Uma das estruturas básicas era a biblioteca. Depois eles tiraram aquela biblioteca, vai virar livro, vai virar não sei o quê, e esfacela o pensamento, sabe? Então eu ia para aquela biblioteca, mas eu tinha também um diário, porque a vida não é fácil. Eu tinha um diário. Um dia minha mãe pegou o diário. Ficou com ela 3 dias. Quando ela me entregou, ela pode continuar mesmo. Você dá jeito, está muito bem. Entendeu? Porque aquele diário geralmente era coisas íntimas, e a gente pensava, não era tão difícil, né? Mas de todo jeito, quando ela liberou, eu falei, tá bom. E isso eu tinha 9 anos. E desde aí eu não parei, sabe? E cada vez que colocado aqui, eu me preocupei com a qualidade dessas coisas. Isso é importante. Tudo nosso é altamente questionado. Tudo nosso é muito avaliado. E eu acho que eu tenho que render a minha primeira homenagem ao grupo de louvores, Cadernos Livros, e eu ouso dizer que eu comecei com 10º. Nós agora estamos indo para o 40º, não é? 45. Então, não vou dizer time todos, não. Porque quem conhece a lição sabe que um ano é contos e o outro ano são poemas. E aí eu vou vendo que aquilo ali é um modo diferente de se encontrar na escrita. Tem pessoas que se encontram no bar, nos jogos, então a questão do time, né, nivela as pessoas. E ali não, a gente discutia literatura. Os nossos cursos, até hoje mas eu acho que hoje está um pouco mais fácil. Antigamente, nossa, eu lembro que eu tenho um texto que se chama Por que Medicina Não Veio? Que é o que se falou aqui, o modo de contar a história, né? E Por que Medicina Não Veio é uma mãe que vai visitar a filha na cadeia, né? E eu digo, tinha uma mesma história, uma dentro e outra fora, porque mãe realmente ela introjeta, né, aquilo que o filho faz. Um dia ela não vai, claro que ninguém falou da Licinha, colocaram lá no armário dela e pronto, né? Claro que ela despencou no sentido, né, da estrutura, que a mãe era o apelido. Então, tem um outro poema, quase um caso poema, que Amei Roberto, Sonho de Amor.
Maria Vieira não é fácil não. Cheguei na Bienal e vi escrito lá, Sala dos Autores. Falei, essa é fui pra lá. Aí, claro que a pergunta já veio na porta. É só para autores. Aí eu peguei o meu livro e falei, esse serve. Ah, não, claro, por favor, fica à vontade. Ah, eu conheço a Conceição Evaristo. Conheço a Conceição Evaristo. Aí eu falei, olha, mas tem que conhecer mais, porque somos muitas. E, claro, fiquei lá sentadinha e vendo quem entrava, porque eu gosto muito de ver quem chega e quem passou. E as pessoas que cadernos negros são muitas, inclusive Conceição que saiu de lá também, né? Não, Conceição escreve sempre, ela não abandonou, ela olha, sabe, ela atualiza depois. A Flip, em Paraty, não é só escrever, eu reforço isso. Tem que ler, e ler muito. Para você escrever com qualidade, tem que ler. Vamos nós. Eu, Conceição Evaristo, Miriam Alves e Fernanda Felisberto. E hoje, inclusive, tenho meditado. Chegando lá, né, vamos ter que conhecer Toni Morrison, que tinha ganho, mostra. Tudo bem. Estamos lá na fila, Toni Morrison levanta, mulher preta em qualquer lugar, né? E fala, aquelas ali, eu quero falar para ela. Nós estamos na fila, né? E aí, cada uma com seu livro, não fala em livrinho não, tá, gente? Cada uma com seu livro, chegamos lá, olha, eu tenho esse, ela acho que ótimo, mas eu sabia que tinha tantas escritoras aqui. E nos deu a maior atenção, todas nós tínhamos livro norte, né? Então aquilo ali já marcou nosso corpo, sabe? Se nós temos reconhecimento entre nós ganhamos a parada, sabe? Então, daí eu fui para vários países, daí eu entrei no Congresso de Escritoras Afro-Latino-Americanas e a gente sentava e discutia. Nós nos reconhecíamos como escritora, então. Estou acabando. Aí depois, né, eu vou para a Flip, já bem recente, em Paraty também. E chegando lá, foi quando eu conheci um momento ali entre nós, foi o telefonema que eu recebi na pandemia. E ali, Esmeralda Ribeiro falando, né, de como hoje, que é dia, e nós gostaríamos de convidar você para fazer uma apresentação do nosso livro. 7 mulheres. 7 mulheres. Eu falei, olha, na minha brincadeira, eu falei, olha, é Conceição Evaristo, né, Eliana Cruz, né? Aí elas viram, não, Lívia, você foi escolhida por unanimidade. Passei, esqueci de perguntar quantas páginas. 160 páginas. Eu passei a pandemia toda fazendo a apresentação. E daí, gente, eu vejo, hoje, né, eu sou uma expert na apresentação, que eu já fiz a apresentação do livro, a qualidade da apresentação. O material não é igual de mim. Sabe, eu fiz uma apresentação agora, né, o Luiz Paulo Dali, que é o meu presidente lá da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, né, na questão racial. E agora, que se chama o nosso modo de celebrar, de Frei Tatá, Frei Ataíldo, né? Que a gente chama de Frei Tatá. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que a gente olha caminhos? Como é que foi fazer, pensar isso? Porque
Paraty, muito interessante. Quando eu estava com essas meninas afiliadas, domingo, tem uma, quem não consegue, nunca foi à feira de Paraty, feira literária de Paraty, eu não sei, tem uma série de casas lá, que você pode compartilhar, é muito interessante. Então, eu estava eu lá, fazendo a apresentação que eu estou fazendo aqui, quando eu disse, um senhor me pega pelo braço e fala assim, eu gostei muito de você. Ele estava com sotaque, não era brasileiro. Aí eu falei, que ótimo e tal. Consegui chegar até você, porque é isso que interessa, né? Chegar até o fim. Mas você foi indicada pelo Instituto Salgado Maranhão. Salgado Maranhão faz todos os eventos internacionais. Ninguém quase, você já tentou 2 vezes a Academia Brasileira de Letras, uma ganhou os métodos. Quem vai concorrer aos métodos? E outra agora é esse que entrou mas ele falou que ia te levar para a universidade. Muito bem, eu trabalho na Universidade de Leite e New Orleans e gostaria que você fosse falar isso que você falou sobre literatura brasileira. Aí chamei, isso eu respeitei como eu gosto, chamei a minha editora e vê aqui o que ele está falando. Aí ela, que ótimo, tal, vamos começar os detalhes. Eu deixei os dois conversando, aceitei o convite. Gente, 2 meses depois estava a passagem, a alimentação e a hospedagem. Trabalho com turismo também e chegando meu passaporte em dia. Cadê o visto? Tirar o visto. Chegando lá, tive a notícia de que, não, querida, não é visto agora, a gente só está dando 3 meses. Mas que é isso, gente? Eu vou ali nos Estados Unidos, não vou para o Alasca. Não, infelizmente. Aí vocês sabem que cada um de nós tem um tempo, né? Aí o ano chega para mim, assim, serviçal, trabalhador, e fala assim, se a senhora conhece alguém, sai em 15 dias. Quando eu olhei, quando tinha sumido, a senhora conheceu alguém, aí eu me dou muito com a mãe da Marielle, né? Marinete, Marinete, a filha estava subindo lá na Marielle, aí eu falei, vou falar com ela. Eu também fiz com meu marido, com a minha filha, não consegui, me atrapalhei. Olha que ela estudou lá, né?
baixou. Baixou, é por aí. E aí, gente, o que vem disso? Terminando. É que nós, mulheres negras, temos que encarar. Nós não podemos nada nos parar. E mais ainda, nós temos que ser generosas umas com as outras. Não é porque eu conheço, através da literatura, 11 países, que eu sou melhor que ele. Eu só tive essa oportunidade. E eu acho que outras mulheres, outras pessoas, outras escritoras em todos os campos, todas as áreas, têm que ter essa oportunidade, sabe? Porque, como diz o meu afilhado, Sérgio Mole, rimar amor com flores é mole. Eu quero ver rimar morena com Ribeiro Geral. Aí sim você é um escritor, tá? E cada um de nós tem que incentivar o outro, sabe? 3 coisas são necessárias. A questão da informática, não dá mais para viver sem ela. Meu Deus, agora nem é mais informática, é inteligência artificial, né? Não dá para viver sem informática, não dá para excitar, tem que levantar o narizinho mesmo e não deixar ninguém te parar e, sobretudo, ter capricho, organização e dedicação no que vocês fazem. Muito obrigada. É uma honra enorme estar ao lado de minha filha, a quem eu tenho que agradecer a minha ida adulta. A Lia tinha uma agência de turismo, tem ainda até hoje. Agora ela está mais serelepe viajando por aí, mas ela sempre cuidou de possibilitar a comunidade negra ter contatos fora do Brasil. Porque para nós sempre foi muito difícil a gente ter alguma representatividade fora do país, porque inclusive todas as imagens que mandam para a gente sempre voltava para a comunidade de Beneficente Lara. Esse é um problema muito sério. Tanto que quando eu terminei meu doutorado e entrei no concurso do consulado norte-americano, em 1986, estava concorrendo com os doutores de todo o Brasil. E eu fui escolhida, foi a primeira vez, a menina de consulado me falou, que uma mulher ganhava uma bolsa de doutorado para os Estados Unidos. E quando eu chego no Instituto Internacional de Educação em Washington, eles levam um susto. Primeiro, porque nunca nenhuma mulher havia ganho uma bolsa de doutorado em filosofia. Filosofia, até hoje, a gente tem um número muito pequeno de mulheres na área de filosofia. E as filósofas negras a gente conta pelos dedos. E nos conhecemos todas. Esse ano, inclusive, na ANPOF, pela primeira vez, na ANPOF fazendo 40 anos, eu fui na ANPOF, falando de meu bispo, e eu comecei falando, ora na filosofia, orou Maria, orou Maria, orou Maria, levando candeia. E todo mundo, fiz todo mundo cantar e sambar na Universidade Católica de Pernambuco, mostrando inclusive que a filosofia da tradição africana, ela é, a partir da nossa existência e da nossa reflexão sobre
de um mundo como é o mundo capitalista, que é um mundo muito de exclusão, farinha pouca, que é o primeiro, né? Encontrar pessoas como Ritinha, que tem uma empresa e que faz coisas incríveis e maravilhosas voltadas para a nossa comunidade. E a Vieira, que além de escrever e fazer seus trabalhos, possibilita oportunidades para a comunidade preta e trabalha, inclusive, com a nossa memória. A gente tem que terminar, porque a gente estão todos convidados a ir refletir com a gente. Aqui no teatro, do outro lado, a Mãe de Santo, que a Mãe de Santo fala exatamente nessas 1000 possibilidades das mulheres negras em várias áreas, desde uma empregada doméstica, que pode tranquilamente refletir. Conceição foi empregada doméstica. Eu tive uma outra experiência de vida de ter uma infância mais amena, mas a Conceição é filha de empregada doméstica, foi empregada doméstica e vai terminar o curso dela já adulta. Não teve possibilidades de facilitações para poder chegar lá. E também sempre ficou em escola pública, mas tinha uma outra vivência, uma outra experiência. Débora está chegando agora cheia de gás, psicóloga, que é algo muito importante para nós, porque a comunidade negra tem uma característica muito especial, que é o entendimento humano que vem lá décadas, de que a gente tem uma memória ancestral. A gente não traz os nossos povos apenas o DNA dos nossos pais, avós, bisavós e tratores. A gente também traz memórias. Quando eu estive no Senegal, eu estive na Ilha do Coelho, o sentimento que eu tive de nervoso, de sofrimento, foi enorme. Era como se eu já tivesse vivido aquela experiência. Cada criança que nasce, ela se própria enorme. E daí a gente entende a grande importância da Umbanda, trabalhando com a ancestralidade, educando o candomblé, trabalhando com a natureza, e de entender que se eu respiro, eu sou água. Se eu tenho sangue correndo no meu corpo e hormônios, eu sou água. Se eu tenho mãos, pernas, ventre, pés, eu sou terra. E se eu tenho 36 graus e meio de temperatura, eu sou fogo. Eu sou natureza. Então, a nossa tradição africana diz: nós temos que cuidar da natureza, porque nós precisamos dela para sobreviver, porque nós somos natureza. E a gente pode ver como esse mundo está caminhando, com essas queimadas, com a invasão do agronegócio, do negócio de nossas florestas, com a falta de respeito a quem cuida da terra, que são os nossos companheiros indígenas, os povos originários, e como é importante a gente lutar para que nós possamos entender a diversidade. Porque a gente, de todas as matizes, é riqueza. E entender a nossa fala, a nossa dança, o nosso toque, as nossas cores. Eu estou aqui hoje celebrando o lançamento do meu primeiro livro, Mito e Espiritualidade, Mulheres Negras, de 1986, que eu fiz o lançamento com essa roupa que eu estou hoje. É uma coisa muito importante para mim, então ela ficou guardada muito tempo. Eu usei muito pouco, porque ela teve um significado. Elisa Lucina esteve comigo aqui na semana passada, e a Elisa fez parte desse Mito de Espiritualidade de Mulheres Negras, que eu falo exatamente da ideologia do Axé, esse aquilombamento, onde se encontram atrizes negras, escritoras negras, poetisas negras, mães de santo,
gostaria, se alguém gostaria de dar alguma palavrinha para a gente, antes da gente terminar? Tem que perder esse. Senão, não te importa. Diga seu nome. Meu nome é Ana, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu estou muito emocionada de ouvir vocês. Eu só queria agradecer e falar um pouquinho assim, porque eu sou uma mulher que na minha genética, eu fiz meu teste genético, né? Eu tenho 52% de sangue europeu e eu fiquei muito triste com isso, por saber a história do nosso país, né? A minha família é nordestina e tudo mais. E eu sou uma mulher do axé também, eu sou de Candomblé. E a gente fez agora no lugar onde eu trabalho, Novembro Negro, e que a gente conseguiu estender para o trimestre negro, né? Foi outubro, novembro, dezembro. E estar aqui é um privilégio, assim, esses eventos eles têm me presenteado, né? Porque eu estou sendo convidada e estou vindo. Tudo que eu cheguei, até que estava lá embaixo, eu falei, eu vou nesse aqui, ó, eu vou nesse aqui, eu não sabia nem o nome direito, eu sei que eu tenho que vir, eu sei que eu tenho que estar. Então, traz os seus companheiros, tá? Sim, eu estou levando aqui, vou trazer as meninas, a gente chama assistente social, né? Somos assistentes sociais. E eu quero agradecer demais vocês, obrigada pela oportunidade, é isso. Bom, gente, rapidinho. Olha só, como eu falei, eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. Aí você já sabia, nós combinamos antes, sabemos que novembro, dezembro, vai até janeiro, essa celebração, né, do 20 de novembro, ela tem que cada vez mais ser ampliada. Não adianta dizer que é feriado se a gente não, mas se a gente não motivar as pessoas para exercer essa cidadania. E eu gosto muito, né, de falar sobre essa data, sobre esse homem que marcou a história, embora não seja nome de rua, né, e marca a nossa existência, Zumbi Dandara. Aí eu falo assim, eu canto zumbi pela força, pela coragem e pela resistência. É uma palavra só. E você, por que você canta zumbi? Eu canto para preservar a memória. Para preservar a memória, tá? Eu canto zumbi porque eu sei que cada criança vai conhecer a história através de um conto. E você, por que você canta zumbi? Canta Dandara também. Acho que para relembrar a família. Para relembrar a família, nós temos uma ancestralidade, né? Eu canto zumbi porque em cada rua, em cada momento, em cada espaço, existe uma história negra que ainda não foi contada. E você, por que você canta zumbi? Para lembrar de zumbi para os meus jovens aprendizes. Alunos aprendizes, é muita coisa. Eu canto zumbi porque eu também canto Dandara. É a força, é a beleza, é o saber. E você, por que você canta zumbi? Para dar continuidade ao legado. Eita, memória, legado, pessoal não é fácil não. E você, estando aqui, vai cantar zumbi também. Eu canto zumbi porque eu sei que é um trabalho, que é com a força, mas sobretudo é com a dedicação que nós vencemos. E você, por que você canta zumbi? Nervoso também. É amanhã, né? Tá bom. Eu queria que as pessoas se sentissem. Ótimo, porque as pessoas têm que se sentir bem. Esse é o nosso desafio. Se as pessoas estão com misturação, eu digo, misturação de cabeça, nada anda, né? Então tem que cantar por isso, pela memória. Porque acho que a identidade é a palavra que mais se adequa a zumbi. Identidade. Tá difícil, mas vamos conseguir. E vocês já pensaram aí? Rapidinho, ela tá já me chamando. Você vai responder. Participei pouco, então. Tudo bem. Você, por que você canta zumbi?
geração, ela está olhando adiante. Eu canto Zumbi, canto Dandara porque eu me chamo Dandara. Linda! Palmas para vocês. Sabe por quê, gente? Nós temos que sair daqui modificados. A gente não pode entrar num ambiente desse que se fala tantas palavras, tantas dedicações e voltar do mesmo jeito. Levem para casa tudo que vocês ouviram aqui. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada. Vocês sabem que obrigado em português é a única expressão que diz realmente que você está tendo necessidade de continuar agradecendo. Em francês você diz merci, só grato. Thank you. Também. Se você for para o alemão, também é simplesmente grato. Agora, em português, é obrigado. Eu estou muito obrigada por estarem aqui. Vamos todos para o teatro. Vamos
Amém.